Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Annelise Malman e faço parte do grupo de palestrantes do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. Hoje eu venho, por meio desse vídeo, trazer uma palavra de paz, de conforto, de fé, de esperança e tranquilidade para esse momento que nós estamos vivendo tão desafiador para a nossa humanidade. Nós, palestrantes, nós que somos integrantes do Centro Espírita Luz da Esperança, nós temos como guia para os nossos estudos o Evangelho segundo o Espiritismo. É com ele que nós temos a oportunidade de aprofundar os nossos conhecimentos e de fazermos a nossa reforma íntima, tão pregado pelo nosso Cristo, as suas palavras, o seu ensinamento, que foram ditos há mais de milhões de anos, e a gente traz para a nossa realidade atual. O capítulo que me cabe hoje é um capítulo muito interessante para esse período que nós estamos vivendo. É um período de isolamento social, de distanciamento, um período de pandemia que parou o mundo. E faz a gente querer pensar, né, o significado de tudo isso. O capítulo que eu trago hoje é o capítulo 14, que diz: honrai vosso pai e vossa mãe, como um dos mandamentos de Deus. E eu vou ler um pequeno trecho que eu acho que é bem interessante para esse momento que nós estamos vivendo. Quando Jesus chegou em casa, lá reuniu-se uma multidão tão grande de pessoas que nem mesmo puderam completar sua refeição. Ao saberem disso, seus parentes saíram para prendê-lo, pois diziam: ele perdeu o espírito. Sua mãe e seus irmãos chegaram, e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. O povo que estava sentado ao seu redor lhe disse: sua mãe e seus irmãos estão lá fora, e chamam por você. Jesus então respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois quem quer que faça a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos capítulo 3, versículo 20, 21 e 31 a 35. Então, para refletirmos, né, em primeiro lugar, o mandamento honrar pai e mãe, e esse pedacinho, esse trecho em que Jesus diz: quem é o meu pai? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Na verdade, meu pai, minha mãe, meus irmãos são todas as pessoas as quais eu convivo e que eu tenho o dever de honrar cada ser humano. Fico aqui me perguntando, nesses tempos que estamos vivendo de pandemia, muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas com medo, muitas pessoas inseguras, e penso que muitos de nós nos perguntamos, né, afastados que estamos, alguns dos nossos pais, das nossas mães, dos nossos irmãos, dos nossos entes queridos, isolados deles, distanciados. Quem aqui não está preocupado com a saúde deles? Quem aqui está fazendo a sua parte para que eles fiquem bem? E pensando em estender isso a outras pessoas, conforme Jesus falou que quem é o meu pai e minha mãe? É só o meu pai e minha mãe de laços sanguíneos? Ou será que o pai, a mãe, os irmãos, os entes queridos dos meus vizinhos, dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho também fazem parte de honrar pai e mãe? Se eu devo honra aos meus pais, o meu semelhante também deve honra aos pais deles.
assim como eu também devo honrar a vida dos pais dos meus semelhantes. Então, quando a gente se pega pensando na nossa família, nas pessoas que amamos, nós não podemos ser egoístas e pensar somente neles. E pensar somente no nosso bem-estar e no bem-estar daqueles que amamos. Jesus deixou bem claro: quem é o meu pai? Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E na verdade, ele disse: todos são os meus pais, os meus irmãos, os meus semelhantes. Então esse é um momento em que nós precisamos ter muita empatia. Quem já ouviu falar nessa palavrinha tão mágica e que vem sendo falada a todo momento? A todo instante nós escutamos a palavra empatia. O quanto a gente tem empatia com o outro, o quanto a gente consegue nesse momento pensar não somente no bem-estar dos nossos, mas também no bem-estar das outras pessoas que estão passando por diferentes situações, diferentes necessidades, que às vezes a gente não consegue sair de nós mesmos para enxergar o próximo. Quem é esse próximo? Quem é o nosso semelhante? Enquanto nós estamos dentro de casa, muitas vezes, reclamando do isolamento, reclamando de que temos que fazer os afazeres, reclamando do teto que nós temos e que nós não podemos sair para a rua. Será que nós já paramos para pensar o quão privilegiados nós somos? O quanto a gente, por ser privilegiado, tem o dever de olhar para aqueles que não são? Nós não podemos julgar a vida de ninguém e nós não podemos pensar que somos, que não temos o merecimento de estar onde estamos. Nós temos. Nós temos o merecimento de estar onde estamos e temos o dever de auxiliar aqueles que estão numa outra caminhada. Para isso nos foi dado condições de ter uma vida um pouco mais estruturada, de olharmos para a nossa vida nesse momento de isolamento social, de olharmos para o nosso lar e vermos o que fizemos do nosso lar, o que realmente é importante nesse momento, com quem que eu escolhi viver, que pessoas, animais fazem parte do meu ambiente doméstico, quanto eu consigo dividir tarefas, organizar a minha rotina, preservar a minha saúde mental e ainda assim pensar no outro. Pensar naqueles que estão sofrendo por N motivos, seja por ter uma casa e viver sozinho, seja por estar preocupado com alguém que ama, seja por aqueles irmãos que não têm lar, não têm uma casa, não têm o teto, não têm o que comer. Então, honrar pai e mãe nesse momento não significa somente honrar os nossos pais, os nossos idosos, os nossos entes queridos que fazem parte de um grupo de risco, mesmo sabendo que não é só o grupo de risco que corre perigo nesse momento. Todos nós, toda a humanidade está vulnerável nesse momento. Se toda a nossa humanidade está vulnerável nesse momento e nós tivermos na nossa mente esse mandamento de Deus esclarecido pelo nosso Mestre Jesus Cristo, honrar pai e mãe. Quem é o meu pai e quem é a minha mãe? A quem eu devo honra? E nas palavras do Cristo, nós devemos honrar a todos os seres vivos, humanos, animais, a nossa natureza. O que nós estamos honrando nesse momento? Honrar a nós mesmos, se descobrir nesse processo de isolamento, olhar para dentro da gente,
se auto-observar, se auto-amar. E nesse auto-amor, reconhecer no outro o nosso semelhante, alguém que merece também amor, piedade, que merece que possamos estender a nossa mão, mesmo não podendo hoje nos tocarmos. Hoje não podemos beijar, abraçar, tocar nas pessoas que amamos. Isso não significa que não possamos estender o nosso amor, o nosso afeto, o nosso afago, o nosso carinho. Nós vamos precisar nesse momento encontrar outras formas de expressar a nossa humanidade. Nós vamos precisar agora encontrar outras formas de honrar as pessoas, todas elas. Porque quando a gente honra alguém, a gente honra essa pessoa sem olhar a quem. A gente não está julgando, a gente não está medindo, e a gente não está dizendo: essa pessoa não merece porque não fez por merecer, não tem conquistas, não conquistou bens materiais, porque não trabalhou, porque isso, porque aquilo. Nós não devemos julgar. O nosso papel não é de julgamento. E essa parada do mundo, essa parada a nível mundial, que esse pequeno ser invisível, um vírus, veio nos dizer que nada está no nosso controle. Porém, nós temos que fazer a nossa parte para recuperar algumas formas, não digo de controle, mas resgatar as rédeas das nossas vidas. As paradas abruptas que a humanidade tem, que nos são impostas na vida, elas sempre vêm para nos ensinar algo. Elas sempre vêm para nos dizer: e você? O que você está fazendo de bom para você? O que você está fazendo de bom para os seus semelhantes? Você que hoje talvez esteja brigado com seu pai, com a sua mãe. Você que hoje talvez esteja na sua caminhada colhendo inimizades. Será que isso vale a pena? O que esse vírus veio nos ensinar? Na verdade, todos os ensinamentos estão na palavra do Cristo. Basta que a gente tenha Ele como guia. Quem sabe agora é a hora da gente resgatar as palavras do Cristo e começar a aprender pelo amor. Ao invés de aprendermos somente pela dor, nós temos essa capacidade, nós temos esse guia para nos auxiliar a pelo menos levarmos a nossa vida com mais fé, com mais tranquilidade, com mais luz e esperança. Nós precisamos, nesse momento, darmos as mãos, mesmo que distantes uns dos outros. Vamos dar as mãos, vamos nos unir em prol dos nossos semelhantes. Então, com essa reflexão de hoje, eu encerro convidando a todos a honrar pai e mãe, que significa honrar a todas as pessoas. Não importa quem seja, honrarmos todo e qualquer ser humano, ser vivo, que possamos olhar o outro e honrá-lo, honrar a vida que ele tem. E que nesse momento todos recebam nos seus corações luz, paz, na sua mente, recebam tranquilidade, recebam discernimento, sabedoria, e que possamos estender essa luz aos nossos familiares, à vizinhança, à nossa comunidade, ao nosso país,
ao nosso mundo. Que o nosso mundo seja banhado de luz nesse momento e que a gente consiga superar essa fase. Que assim seja.